Fala galera, aqui é o professor Denis de Biologia, vamos trabalhar aí uma parte da Biologia, certo? Vou até fazer uma introdução aí, dizer qual é a parte da Biologia que eu vou trabalhar com vocês. Então assim, começaremos com classificação biológica, né? A classificação biológica cuida da nomenclatura dos seres vivos, as categorias taxonômicas, certo? Os padrões que foram criados para uma linguagem universal sobre as espécies. Vou trabalhar também os protozoários, né, com as protozooses. Também vou trabalhar a embriologia e zoologia. Depois, para terminar, a botânica. Digamos assim que dentro da biologia, eu sou o professor que sou o mais biólogo da equipe, né? Por trabalhar justamente a biodiversidade. Certo, galera? Então vamos lá. Vamos aí e dar início, então, né, a essas aulas. Espero que a gente consiga ser o mais claro possível. Vamos estar fazendo algumas questões em aula, mas temos todo aquela organização que o nosso curso oferece, certo? Então vamos lá, sejam bem-vindos à Biologia do professor Denis. Para começar, falaremos aí sobre a classificação biológica, né? Então, esse assunto, classificação biológica, ele, pelo que vocês podem observar, né? Eu fiz aí algumas listas, né? Por exemplo, a aula 1, Biologia, Denis, Classificação Biológica, a gente vai ter lá na plataforma algumas questões relacionadas ao assunto. No COC 1000 UFSC, você vai encontrar na página 99 o único exercício que fala sobre classificação dos seres vivos. Então a gente observa que questão sobre esse assunto, uma questão inteiramente dedicada a esse assunto, ela não é muito comum. Porém, como trata-se de um vestibular somatório, aparecem itens de classificação biológica, né, quando estamos falando de zoologia ou de botânica. Daí o COC 1000 UDESC, nós temos ali algumas questões também, e no COC 1000 ACAF não tem nenhuma questão que fala dessa primeira aula. Certo? Não é muito comum, para falar a verdade, nos últimos anos não tem sido cobrado esse assunto na ACAF. Mas é um assunto que pode ser cobrado. Então, você que vai fazer vestibular ACAF, não deixe esse assunto de lado. Também não é muito comum esse assunto no Enem. Beleza, galera? Mas vamos lá. Mas assim como eu disse, da ACAF no Enem também pode ser cobrado. Então vamos lá. A classificação biológica, ela tem um histórico. Começou, pelo que se tem registro, com Aristóteles, há 450 anos antes de Cristo. Aristóteles, ele é considerado não o pai da classificação, mas o pai da zoologia. Assim como Mendel é considerado o pai da genética, Aristóteles é considerado o pai da zoologia. Porque os registros mais antigos que fala em interesse de animais, assim, né? Tipo, descrevendo animais, anatomia animal, morfologia animal. O mais antigo de tudo é de Aristóteles, certo? Aristóteles foi o cara, por exemplo, que falou em invertebrados e vertebrados. Ele percebia que muitos animais tinham vértebras e muitos animais não tinham vértebras. Mas como ele levava para o laboratório, matava um bichinho? Não. A gente observa assim, você está comendo um frango. Né? Daí o frango tem lá a coluna vertebral. Está comendo um peixe. O peixe também tem coluna vertebral. Daí você vai lá e observa um inseto morto. Daí abre a casquinha dele, não tem coluna vertebral. Uma minhoca, não tem coluna vertebral. Então ele percebeu isso. Existiam animais com vértebras e sem vértebras. Né? Isso já é uma classificação. Classificar de acordo com a presença de vértebra. Uma classificação anatômica. Certo? De Aristóteles para cá, daí meio que por muito tempo não existiu nada assim de classificação. E alguns sistemas de classificação até surgiram, se tem registro, só que foram sistemas de classificação que não fazia sentido. Né? Quando você começa a estudar
e colocar dentro desses grupos, os critérios não fazem sentido. Por exemplo, assim, vamos classificar o animal de acordo com o que ele come. Então tem os herbívoros e os carnívoros, por exemplo. Daí você coloca lá a vaca e o gafanhoto como herbívoro, o leão e o louva-a-Deus como carnívoro. Bom, daí vocês vão ter que concordar comigo, né? Que a vaca é muito mais parecida com o leão do que com o gafanhoto. Né? E o louva-a-Deus é muito mais parecido com o gafanhoto do que com o leão. Então não faz sentido botar vaca com gafanhoto e leão com louva-a-Deus. Beleza? Então, outros sistemas com esses critérios que não fazem muito sentido também apareceram, mas vamos falar daquele que realmente fez uma diferença. Então, em 1735, Linneu, sueco, Carl von Linné, aportuguesamos para Linneu, ele publicou um livro, Systema Naturae. Esse livro trazia uma proposta, a proposta, né, de um sistema de classificação, utilizando como critério principal a anatomia comparada. Ou seja, se a gente pegasse aquele exemplo do leão e da vaca, tanto o leão quanto a vaca tem pelo, tem glândula mamária, alimenta seus descendentes com o leitinho, certo? Já o gafanhoto e o louva-a-Deus também têm características anatômicas muito semelhantes, por exemplo, exoesqueleto, né? Então os órgãos estão dentro de uma casca, né? Os músculos dentro de uma casca, que é esse esqueleto, tem 6 pernas. Existem aqueles que também têm exoesqueleto, mas tem 8, daí já é uma subclassificação, né, de, por exemplo, aracnídeo com inseto. Então, quando eu falei anatomia comparada, é disso que eu estou falando. A comunidade científica, na época, pensou assim, pô, legal esse sistema, né? Bem melhor, né? Assim, anatomia comparada. Então, a gente vai colocar de acordo com certas características, certo? Foi Linneu também que propôs a nomenclatura binominal para espécies em latim. Qual a vantagem de ser latim? A vantagem de ser latim é que é uma língua morta. Ninguém fala latim. Porque se escolhesse assim, o francês, o inglês, né, daí pô, seria bom para uns, né, para os países onde falam esse idioma, mas ruim para outros, né? Então assim, uma mesma espécie tem nomes diferentes de acordo com o idioma. Mas vamos usar o latim, porque o latim ninguém fala, é mais democrático, digamos assim. Nomenclatura binominal, porque os nomes têm os nomes científicos são compostos de 2 nomes. Como, por exemplo, a nossa espécie Homo sapiens. Certo? Homo sapiens. Na próxima aula a gente vai falar de regras de nomenclatura. Daí eu vou explicar por que tem que ser sublinhado, letra maiúscula, primeiro nome, segundo letra minúscula. Certo? Foi ele que deu essa ideia. E foi aceito por toda a comunidade e até hoje a gente usa essa nomenclatura binominal para espécies. Categorias taxonômicas, ele propôs também. Todo ser vivo será classificado em categorias hierárquicas. Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Daí você vai dizer assim, poxa, mas está faltando coisa aí, professor. Pois, professor, ele não sabe de nada. Porque existe uma categoria chamada filo e uma categoria chamada família. Pois é, Linneu propôs. Então a gente está falando sobre Linneu, o que ele propôs. Muitas coisas mudaram daqui para cá. O conhecimento científico mudou muito, certo? E Linneu falou em 2 reinos apenas. Atualmente, né, utilizamos para, didaticamente falando, digamos assim, o sistema de 5 reinos proposto por Whittaker, que a gente já vai falar desses 5 reinos. Mas Linneu propôs 2, reino animal e reino vegetal. Certo? Classificação atual. Então, coloquei no mesmo slide justamente para a gente observar o que mudou. Então, olha só. A classificação atual leva em consideração o grau de parentesco evolutivo. Então, não que não leve mais em consideração a anatomia comparada. Por quê? Quando a gente estuda evolução, galera,
A gente tem lá evidências evolutivas, a anatomia comparada é uma delas. Então, a anatomia comparada está dentro da evolução. Só que quando falamos em grau de parentesco evolutivo, a gente está falando muito mais do que apenas a anatomia comparada. A gente também está falando sobre, por exemplo, outras evidências, né? Tipo a paleontologia, a embriologia comparada, a bioquímica comparada, que se compara, por exemplo, quanto por cento de material genético duas espécies têm em comum? Nem precisa olhar para a anatomia. Quanto mais parecido for o material genético entre duas espécies, mais semelhantes elas são. Pode ir lá depois tirar a prova observando a anatomia. São muito parecidos. Então, por exemplo, assim, ó, quem é mais parecido? O homem e o cachorro ou o homem e um peixe? Né? Certeza, se a gente analisar o material genético, a gente tem muito mais semelhança genética com o cachorro do que com o peixe. Até porque nós somos da mesma classe mamália. E com o peixe, ele não é da mesma classe, ele é de outra classe. Somos apenas do mesmo filo. E se eu pegar uma formiga, é mais diferente, eu sou mais parecido com o peixe do que a formiga. Certo? Porque a formiga não é nem do mesmo filo, daí é apenas do mesmo reino. E se eu comparar a gente com uma planta, daí a gente nem entra no mesmo sistema de classe, não no mesmo sistema, mas nem entra nem no mesmo reino, porque as plantas são do reino Plantae e nós somos do reino Animalia. Certo? Essa é a lógica, daqui a pouco eu explico melhor isso. Atualmente se fala em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Esses são os 5 reinos que adotamos como modelo didático. Existem outros sistemas também, não só o de 5 reinos, mas os modelos didáticos utilizados, né, e que são cobrados para os vestibulares, é o modelo de Whittaker de 5 reinos. Uma coisa muito interessante é que assim, ó, por que Linneu já não levou em consideração o grau de parentesco evolutivo? Porque Linneu, ele não falava em evolução, mas não porque ele ignorava a evolução, assim, tipo, não quero acreditar em evolução. Não é isso. 1735. 1735 é mais de 100 anos antes de Darwin, certo? Então não se falava em evolução na época. O que seria o fixismo? Né? O professor que vai dar aula de evolução, ele vai dar uma aula inteira sobre as teorias evolutivas. O fixismo é anti-evolução. Como assim? Acredita-se que as espécies foram criadas do jeito que são e não muda. Então, Linneu não levava em consideração que ao longo dos tempos as espécies se modificam. Por isso dizemos que o sistema que ele criou era um sistema fixista, porque atualmente leva-se em consideração o grau de parentesco evolutivo. Certo, galera? Então vamos aos 5 reinos. Divisão dos seres vivos em reinos. Atualmente, né, desde 1969, utilizamos esse sistema didático de 5 reinos, proposto por Whittaker. Então, reino Monera. No reino Monera, então tá ali, ó, reino Monera. Os seres são unicelulares. Observe que só no reino Monera todos são... o reino Monera é o único que os seres vivos são exclusivamente unicelulares. Porque no reino Protista já são uniopluri, no reino Fungi, uniopluri, reino Plantae e Animalia, pluri e pluri. Certo? Organização celular, procarionte. A organização procarionte é mais simples. Né? Então quer dizer o quê? Provavelmente veio antes. Existe essa lógica evolutiva. O mais simples veio antes. O mais complexo foi surgindo depois. Certo? A célula procarionte ela é muito mais simples do que a eucarionte. Mas observem que só no reino Monera existem seres procariontes. Quem são? As cianofícias, atualmente também chamada de cianobactérias. Até se usa mais o termo cianobactérias do que cianofícias. Algumas bactérias e... Na verdade, todas as bactérias fazem parte do reino Monera, mas como aqui eu separei com o critério nutrição, autótrofo e heterótrofo, né? Algumas bactérias são autótrofas e outras bactérias, mas a maioria são heterótrofas, certo? Então, olha os 3 critérios: número de célula, organização celular e nutrição, autótrofa ou heterótrofa. No caso do reino Monera tem os 2.
beleza? No reino protista, uniopluri, eucariontes, autótrofos, ó, o resto é tudo eucarionte. Existem, dentro do reino protista, seres unicelulares, que são algas unicelulares e protozoários, e existem também as algas pluricelulares que fazem parte desse reino. As algas são autótrofas e os protozoários são heterótrofos, certo? No reino fungi, uniopluri, eucarionte, exclusivamente heterótrofo. Daí os fungos quem são? Bolor, mofo, cogumelos, micoses, que são as doenças, né? São os fungos que causam doenças em animais e plantas. O reino plantê, exclusivamente pluricelulares, eucariontes e exclusivamente autótrofo. Então, olha só, um organismo ou um grupo exclusivamente pluricelular autótrofo só pode ser uma planta. Um grupo exclusivamente pluricelular heterótrofo só pode ser um animal, certo? Um grupo uniopluri eucarionte pode ser protista ou fungi. Exclusivamente heterótrofo, fungi. Certo, galera? Então quer dizer o quê? Analisando esses 3 critérios, a gente chega a um reino. Beleza? Os animais, que são exclusivamente heterótrofos, eles são, eu coloquei aqui, ó, desde esponjas até mamíferos. Então, o primeiro grupo dentro do reino animalia que a gente vai estudar são as esponjas, né, que é o filoporífera. O último é o filocordata. E a gente vai estudar o filocordata nessa sequência, ó. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por isso que eu coloquei desde esponjas até mamíferos. Beleza? E os vírus, professor? Os vírus, eles não pertencem a nenhum dos 5 reinos. Por quê? Não tem critério. Quais são os critérios? Número de célula. São acelulares, não são nem uni nem pluri. Certo? Heterótrofo ou autótrofo, eles não têm metabolismo. Então, ser autótrofo é um metabolismo, né? É um mecanismo de produção de energia. A partir da energia luminosa, fotossíntese ou química, quimiossíntese. Certo? E heterótrofo são aqueles que não sintetizam matéria orgânica. Eles apenas consomem matéria orgânica. Os vírus não são capazes de nenhuma coisa nem outra. Quem são os vírus? Como eles são? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se reproduzir parasitando uma célula e são formados quimicamente, né, por uma cápsula proteica e um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Mas daí também é assunto para o professor que vai dar aula de vírus para vocês. Aqui, o importante é vocês saberem que o vírus não entra na classificação dos seres vivos em reinos. Beleza? Ó, lembra que eu falei que o sistema de classificação utilizado didaticamente é o dos 5 reinos? Porém, de um tempo para cá, começaram a cobrar também a divisão dos seres vivos em domínios. Que não tem nada a ver com a divisão dos seres vivos em reinos. É outro sistema, certo? É outro sistema, beleza? Então vamos lá. É errado dizer que domínio está acima de reino, porque quando falamos em domínios, a gente não está falando do sistema de classificação em reinos. A gente está falando do sistema de classificação em domínios, certo? Depois que eu mostrar para vocês quais são as relações das categorias, vocês vão entender por que domínio não está, tipo, acima de reino. Certo? Mas por que surgiu esse tipo de divisão? Porque quando surge a tecnologia, a ciência começa a utilizar, por exemplo, o material genético para daí a gente começa a observar que aquele sistema, só baseado em características anatômicas, pode não ser tão verdadeiro se a gente levar em consideração a história evolutiva das espécies. A divisão em domínios separa todos os organismos, não em 5 grupos, em 3. Domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Certo? E aqui, ó, a gente observa, nesse desenho aqui, ó, né, uma linha evolutiva. Imagine que essa linha de cima aqui, ó, é o tempo atual, ou seja, a ponta dos 3 ramos é o tempo atual, e aqui
seria o ancestral comum aos três. Então, observe que a partir do ancestral comum, duas linhagens evolutivas. Uma que deu ao atual grupo chamado bactéria, certo? Que são as eubactérias, todas as bactérias com exceção das arqueobactérias. E outra linha evolutiva que evoluiu até aqui, onde se ramificou de novo. A partir daqui, que é o ancestral comum de Arquea e Eucária, a linha evolutiva das arqueobactérias, ou seja, ainda organismos procariontes, assim como bactéria também é procarionte, né? Então esses dois procariontes. Então quer dizer que aqui, a partir daqui, por essa linha, surge a carioteca e deu origem a todos os organismos eucariontes. Agora, sabe qual que é o mais curioso de tudo? Eubactérias e arqueobactérias, que na divisão dos 5 reinos estão dentro do mesmo reino, aqui elas não estão dentro do mesmo, né, dentro do mesmo domínio. Por quê? Porque eles descobriram que as arqueobactérias elas têm mais sequências de RNA ribossômico semelhante aos eucariontes do que as eubactérias. Então, por isso fica esse desenho evolutivo aqui. Então, eubactérias, arqueobactérias, que são as metanogênicas, as halófitas e as termoacidófilas, e todos os eucariontes no domínio Eucária, certo? Foi proposto por Uz em 1977, beleza? Daí, as categorias taxonômicas. Então, observe que as categorias reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, a gente consegue observar em conjuntos. Se você entende um pouquinho de matemática, que eu acho mais fácil você entender biologia do que matemática, mas se você entende um pouco de conjuntos, dá para ver, né? Que reino agrupa todos os filos, né, que pertencem a esse reino. Um filo agrupa todas as classes desse filo. Uma determinada classe agrupa todas as ordens, ou seja, uma classe é um conjunto, um reino é um conjunto de filos, um filo é um conjunto de classes. Uma classe é um conjunto de ordem, uma ordem é um conjunto de família, uma família é um conjunto de gênero e um gênero é um conjunto de espécies. Então é assim que a gente vai fazer a relação. Observem aqui, ó, quanto mais próximo de espécie, maior o grau de parentesco evolutivo. Né? Então, assim, qual é o grau máximo de parentesco evolutivo? É quando é da mesma espécie, que tem a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que também se reproduzem. Para ser da mesma espécie, tem que ter continuidade, certo? Perpetuação. Agora, dois organismos do mesmo gênero, eles podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, certo? Então, eles podem ser do mesmo gênero, só que de espécies diferentes. Dois organismos do mesmo gênero, gêneros diferentes podem ser dentro de uma mesma família. E assim por diante. Quanto mais próximo de reino, maior a biodiversidade. Então, por exemplo, assim, dentro do reino animal, nós temos todos os animais. Certo? Formiga, peixe, esponja, água-viva. Agora, não necessariamente eles são do mesmo filo. Então, assim, ó, reino animalia, todos os animais, filo cordata. Daí, os outros 8 filos que a gente vai estudar já ficaram de fora. Certo? A gente está falando agora só dos animais do filo cordata. Dentro do filo cordata nós temos as classes, né? Condrictes, peixes cartilaginosos, osteíctes, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos falar dos mamíferos. Então, olha só, quando a gente chega na classe mamália, está afunilando, já diminui muito o número de espécies, porque eu não estou mais falando de peixe, de réptil, de anfíbio, só de mamíferos. Daí, dentro da classe mamália, existem todas as ordens de mamífero. Vamos falar da nossa? Ordem primata. Somos nós e os macacos. Daí afunilou mais ainda. Daí eu não estou falando de cachorro, nem de gato, nem de roedores, nem de cetáceos, que são as baleias. Estou falando só dos primatas. Quando chega na família, eu chego na família Homonide, por exemplo. Na família Homonide, daí a gente tem a nossa espécie, que é o gênero Homo atualmente, só gênero Homo. E dentro do gênero Homo, a gente tem uma única espécie, Homo sapiens. Agora, se eu vou para outro caminho, por exemplo, assim, ó, classe Reptilia,
ordem Squamata. Lagartos e cobras. Já não estou falando de crocodilos e nem de tartarugas, cágados de jabutis. Estou falando só de cobras e lagartos. Daí você pega uma família, família boide. Daí eu estou falando só de um grupo de cobra. Jiboia, sucuri, que mais? A piton, certo? Que são essas cobras que matam por constrição. Eles estrangulam até o bicho não conseguir respirar. Daí eu estou falando só dessas cobras. Família boide. Só que dentro da família boide, nós temos lá o gênero boa, Eunectes, piton, né? 3 gêneros. Né? Existem mais mundo afora aí. Mas eu estou citando esses 3 gêneros. Daí vamos falar só de um gênero. Gênero boa. Daí tem a jiboia, boa constrictor. Certo? Mas pode ter outras espécies de jiboia também. Beleza, galera? Então, foi afunilando, afunilando, até chegar na boa constrictor. Uma boa constrictor consegue se reproduzir com outra boa constrictor. Assim como o Homo sapiens consegue se reproduzir com outro Homo sapiens. Se eu pegasse lá o homem de Neandertal, Homo neanderthalense, pode ser que daí não tem como reproduzir e gerar descendentes férteis. Beleza? Daí eu pergunto para vocês assim, ó. Se 2 animais pertencem ao mesmo gênero, eles são obrigatoriamente da mesma espécie? Não. Mas eles são obrigatoriamente da mesma família, ordem, classe, filo e reino. Se eles são da mesma ordem, eles são obrigatoriamente da mesma família? Não. Pode ser de diferentes famílias. Por quê? Porque uma ordem é um conjunto de famílias. Mas obrigatoriamente eles pertencem à mesma classe, filo e reino. Certo, galera? Temos aqui um exercíciozinho para ver se a gente entendeu. A figura representa um sistema de conjuntos. Cada um dos conjuntos A, B, C, D, E e F representa uma categoria taxonômica. De acordo com a classificação utilizada atualmente e proposta por Carl von Linné em 1735. Então ali, os conjuntos. Sobre conceitos de sistemática e taxonomia assinale a soma das proposições corretas. Os conjuntos E e F, estão vendo ali? E, gorila, gorila, F, gorila, beringuei. Correspondem à mesma espécie. Não, para ser da mesma espécie teria que ter os mesmos 2 nomes. Eles não são da mesma espécie, mas eles apresentam o primeiro nome, sabe por quê? Porque eles são do mesmo gênero. O primeiro nome de uma espécie é sempre o nome do gênero. Então significa o quê? Que E é uma espécie, F é outra espécie e D é o gênero gorila. C seria o que daí? Outro gênero. E o conjunto de gêneros? Por exemplo, o conjunto de gêneros é o B, né? Que seria a família. Certo? E o conjunto de família seria a ordem. Daí a gente tem que ir de acordo com as categorias taxonômicas. Beleza? Então, olha só. A só pode ser ordem. Por quê? Porque aqui é espécie, né? E e F espécie, D é o gênero gorila, C é outro gênero, B é uma família, que agrupa os gêneros, e depois de família, né, subindo, ordem. Os conjuntos E e F correspondem à mesma espécie? Não, pois ambos são conhecidos popularmente como gorilas, ambos são conhecidos popularmente como gorila, mas são de espécies diferentes. De acordo com a figura, o conjunto A corresponde à categoria taxonômica ordem, certo? A é ordem. Então, tá aí, correto. Os conjuntos E e F correspondem ao grupo taxonômico espécie, E e F espécie, muito bem. Cada espécie é representada por um binômio formado pelo gênero, certo? Ou epíteto genérico e pelo epíteto específico. Muito bem, né? Então, assim, o primeiro nome é o epíteto genérico, o segundo nome é o epíteto específico e os 2 nomes juntos é o nome da espécie. Beleza? Os grupos C e D pertencem à mesma família B? Sim, C e D são 2 gêneros da mesma família B e correspondem a gêneros, certo? C e D são os gêneros. D é o gorila, C não citou o nome, mas está certo. A utilização da nomenclatura científica auxilia a comunicação correta de informações, pois não existem 2 espécies diferentes com o mesmo binômio específico.
É para isso que serve a nomenclatura científica, é para isso que Linneu propôs essa nomenclatura científica. Correto. A nomenclatura popular é a mais adequada para identificar e transmitir informações sobre um organismo, pois, apesar de sofrer variações de acordo com a localização geográfica, é a única compreensível. Não, de jeito nenhum, né? Por exemplo, no Brasil, a gente chama assim de, aqui no litoral, por exemplo, puma. Aqui mesmo em Santa Catarina, só que no Planalto chamam de, como é que é? Leão-baio, é a mesma espécie, puma com color. Lá no norte do país eles chamam de sussuarana. É o mesmo animal com nomes científicos dentro do mesmo país, imagina outro idioma. Certo, galera? Então, claro que a nomenclatura popular não é ideal para uma comunicação científica. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e até a próxima aula.